E, Zezé, o ministro Sérgio Moro, ele empossou no Ministério da Justiça um conselheiro que, em 2013, fez declarações à imprensa, associou a homossexualidade a desvio de conduta e afirmou também que, para a mulher, é um máximo ter relações com um policial. Essas declarações foram feitas pelo delegado federal aposentado, o Wilson Salles Damasio, que agora assumiu uma vaga no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Essa nomeação gerou mais repercussão por aí, né, Zezé? Também isso foi ontem, né? E o pessoal da esquerda é um absurdo. Olha, gente, sinceramente, absurdo seria não nomear um cara que tem a expertise que ele tem em sistema penitenciário. Absurdo foi não nomear a Ilona Zabó porque ela é de esquerda. A gente está falando de um conselho que ele tem aí 26 integrantes e suplentes e coisa e tal. Quer dizer, todas as opiniões, elas são diluídas e elas somam. Além do que, o Moro ontem saiu em defesa desse ex-delegado, né, desse delegado aposentado, dizendo, gente, foi em 2003, o cara já disse que se arrependeu. E eu acho que ele pode ser, sim, que ele tenha feito aí uma revisão do que ele pensa e mudar de ideia. Eu quero só mandar uma resposta aqui para a Maria Ângela. Ela fala, hoje a gente discutiu muito essa história de servidor público não ter fundo de garantia. Não tem, gente. É claro que não tem. Vai procurar saber o que é o fundo de garantia. O fundo de garantia, ele foi criado porque para o trabalhador da iniciativa privada não existe estabilidade de emprego. Então, uma vez que você é mandado embora sem justa causa, sabe, por corte, o que aconteceu muito aqui nesse Brasil, nesses últimos tempos, na iniciativa privada, você tem direito ao fundo de garantia para você sobreviver algum tempo até arranjar um outro emprego. É por causa disso. Não teria lógica um servidor público com estabilidade de emprego ter fundo de garantia, gente. Mas não é possível. Procura a fundamentação das coisas. Então, aí existe esse fundo, mas que nem de longe é um fundo que as pessoas, se fosse dado para elas a opção de ter estabilidade de emprego ou de ter fundo de garantia, elas ficariam com a estabilidade, tenham certeza. Quantos funcionários públicos foram demitidos durante essa crise? Nenhum, gente, porque não pode. Agora, tem 13 milhões aí de desempregados saídos da iniciativa privada. Então, pelo amor de Deus. E o Anderson fica falando, o brasileiro já deu a cota de sacrifício. Pode ter dado quanto quis, mas o negócio é o seguinte, não foi suficiente, não fecha a conta. Vai ter que dar mais. E para falar a verdade, Anderson, eu também não gostaria. Se essa reforma for aprovada, eu serei uma das pessoas que será prejudicado, vamos assim dizer, entre aspas. Eu iria me aposentar daqui 5 anos. Com a mudança, eu vou para 15 anos. Tem noção? Quando eu recebi essa notícia, quando eu fiz 10 anos a mais eu vou ter que trabalhar num país em que nós temos, como a Zezé colocou, 13 milhões de desempregados, com os que não procuram emprego, mas aqueles que estão subutilizados vão para 27 milhões de pessoas que estão desempregadas na informalidade ou que desistiram de perder emprego. Então, eu não gostaria de verdade de ter que esperar 15 anos para poder me aposentar, sendo quando não fui eu que fiz essa lambança com o poder público, com o INSS, né, Zezé? Sim. No entanto, entre poder ter o direito de me aposentar e não ser aposentada, eu prefiro esperar 15 anos e conseguir me aposentar. Eu falei isso no Jornal Gente, que quando eu estava na 8ª série, eu já comecei a aprender sobre a inversão da pirâmide social, né? Que a gente vai ter mais idosos do que jovens. Então, eu já fui preparado que em algum momento da vida eu ia ter que passar por uma reforma da Previdência, principalmente por causa dessa inversão da pirâmide, né? E pelo sistema de partição e repartição, que é o sistema adotado pelo Brasil, que é quem é novo, quem está dentro do mercado trabalhando, sustenta quem já se aposentou.
E isso daí não precisa ser sábio, gente. Pelo amor de Deus. Agora, a história do BPC, que é a história lá de R$400 para quem não pagou INSS, para mim, isso é ultrajante. Então, isso tem que mudar. Meninas, Eu entendi da explicação dele. Ele explicou o seguinte, o secretário, que eles entendem que quem nunca contribuiu nada não tem o direito de receber da mesma forma daquele que contribuiu. Foi isso. Eu até entendo, só que eu entendo também que no nosso país tem pessoas que não têm a mínima condição de contribuir em nada. Então, o Estado, nesse caso, Zezé, ele tem que socorrer. Eu entendi o que ele falou. Só um ponto, Marcão, que eu achei interessante. Uma das propostas é que a pessoa opte. E eu garanto para você que a maioria vai optar para começar recebendo 400 e depois salário mínimo. Bom, antes da gente ir para o intervalo, tem a mensagem da Valquíria. Ela mandou para o nosso WhatsApp, o 991969255. A Valquíria dos Santos, até eu acho que essa reforma será aprovada. No entanto, acho que vai ficar do mesmo tamanho das que foram feitas em outros governos. Será desfigurada. Pode ser.